Fala, gurizada, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Inter vai passar por uma reformulação no elenco, tem muita naba de saída e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Antes de começar esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações. Gurizada, quando uma temporada se encerra sem títulos ou quando bate na trave em algum título, como foi em 2019 e agora como foi em 2020, a torcida sempre pede uma reformulação no elenco. Mas diferente do que foi em 2019, quando isso não aconteceu, o elenco de 2019 se manteve para 2020, dessa vez sim deve haver uma reformulação no elenco, principalmente porque o Inter pretende diminuir e muito a folha salarial dos jogadores. Gurizada, antes de falar sobre os jogadores que estão no grupo principal do Inter e que estão de saída, vamos falar sobre os jogadores que estavam emprestados pelo Inter a outros clubes e que tiveram seus contratos reativados com o Inter, afinal os seus empréstimos se encerraram. E são eles o lateral direito Dudu, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, o Zeca, que estava emprestado ao Bahia, o Sarrafiori, que estava emprestado ao Curitiba, e o Natanael, que estava emprestado também ao Atlético Goianiense. Seriam 5, mas o Inter rescindiu o contrato do atacante Álvaro, que estava emprestado ao Náutico e também era um baita de um perna de pau. Vamos falar a situação de cada jogador em específico. O Dudu estava emprestado ao Atlético Goianiense, mas deve ser ou reemprestado ao Atlético Goianiense ou repassado por empréstimo ou cedido em definitivo ao São Paulo, que tem interesse no jogador. Zeca não vai voltar para o Bahia, já despediu de todo mundo e esse sim o Inter deve rescindir o contrato. Outra naba que veio com muita esperança para o Inter, acabou não dando certo, o Inter deve rescindir o contrato desse jogador. Martin Sarrafiori não deu certo no Curitiba, o Curitiba não tem interesse em renovar com esse jogador, o Inter não tem interesse em utilizar, então deve ser reemprestado a outra equipe. E por último, o lateral Natanael, né, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, e esse sim o clube goiano tem interesse em renovar o empréstimo do jogador. Só que tem um problema, a situação não é tão favorável assim ao Inter. Afinal, o jogador tem contrato com o Inter até o final de 2022 e o Inter paga tipo 90% do salário do jogador, não é pouca coisa. O Natanael ganhava 350 mil reais aqui no Inter, ele que veio do Ludogorets da Bulgária, ou seja, jogadores que vêm da Europa sempre ganham um pouco a mais, então o Inter está pagando praticamente todo o salário desse jogador lá no Atlético Goianiense, então o Inter vai tentar renegociar isso, talvez rescindir o contrato, ele diminuir o seu salário lá no Atlético Goianiense para eles conseguirem bancar. O Inter vai fazer alguma engenhoca para tentar pelo menos se livrar um pouco do que paga por esse jogador. Gurizada, como eu disse, o Inter deve fazer uma reformulação no seu elenco para tentar diminuir a folha salarial para 2021 e essa reformulação já começou, afinal 2 jogadores já saíram e são eles o Matheus Jussa, volante, que estava emprestado ao Inter pelo Oeste e teve um empréstimo repassado ao Fortaleza até o fim de 2021. E outro jogador que também estava emprestado ao Inter, o lateral direito Rodinei, que ganhava muito aqui no Inter, ganhava cerca de 400 mil reais. Eu tinha contrato com o Inter até maio, mas o Inter, eu entrei em contato com o empresário do jogador e ele me confirmou que o Inter já entrou em contato com o Flamengo, já falou que não tinha interesse em nem exercer a opção de compra e nem de prorrogar o empréstimo, e como o Flamengo também não tem interesse em ficar com o Rodinei, ele deve ser vendido ou emprestado para algum clube da Turquia, afinal ele recebeu grande assédio de clubes turcos nessa janela. Gurizada, além desses 2 jogadores que já saíram, o Inter prepara uma barca de jogadores que estão de saída, e nessa barca estão o Wendel, Marcelo Lomba, Leandro Fernandes, Marcos Guilherme e Rodrigo Lindoso. Esses são os jogadores mais prováveis de saírem dessa janela, pois são atletas que o Inter não vê possibilidade de serem utilizados nessa temporada de 2021. Alguns deles por terem salário alto, por estarem há muito tempo no clube, lembrando que o Inter pretende, como eu disse, reduzir a folha em 3 milhões de reais, e outros, exemplo do Leandro Fernandes e do Marcos Guilherme, o que prevalece na decisão do Inter
é o fator técnico, né? Mesmo vindo há pouco tempo, sendo contratados há pouco tempo, acabaram não dando certo no Beira-Rio e estão de saída. Lembrando que o Inter já entrou em contato com o empresário de todos esses jogadores que eu citei para buscarem clubes para esses jogadores estarem de saída ainda nessa temporada. Gurizada, desses jogadores que eu citei, apenas o Wendel e o Rodrigo Lindoso não receberam fortes sondagens para saírem do Inter em 2021. Fora eles, Marcelo Lomba, Leandro Fernandes e Marcos Guilherme receberam fortes sondagens. Inclusive o Marcos Guilherme tem um empréstimo muito encaminhado ao Fortaleza, deve jogar junto com o Matheus Jussa em 2021. O Leandro Fernandes também recebe sondagens de 3 clubes, da Universidade Católica, do Independiente e também do Nacional do Uruguai, que inclusive foi uma indicação do D'Alessandro. A Universidade Católica corre por fora, porque teria sido um pedido do Ariel Roland, que saiu recentemente da Universidade Católica para vir treinar o Santos. Então, 2 equipes que brigam pela contratação do jogador são o Nacional do Uruguai e o Independiente da Argentina. E o Marcelo Lomba recentemente também recebeu sondagens para jogar na MLS, a Liga dos Estados Unidos. Bom, gurizada, esse foi o vídeo de hoje. Deixa aqui embaixo, claro, se tu gostou desses jogadores que estão de saída, se tu acrescentaria mais algum, se um desses tu queria que ficasse no Inter, pode deixar a tua opinião aqui embaixo. Claro, tu também tem que deixar o teu like aqui, deixa o like, meu velho, se inscreve no meu canal e também ativa o sininho para receber as notificações, que é importantíssimo. Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau!